E aí, galerinha, beleza? Resumo da semana. Esse resumo da semana de hoje é só pra passar raiva. Primeira notícia aqui, né, no... Notícia não, aviso, né? Quer mandar sugestão de notícia, passa aqui no meu Twitter, @orider, o Bozo Chapadão aqui. Passa aqui e dá sua sugestão, né? Essa semana mandaram coisa só porque eu quero passar raiva aqui nessa bodega. Vamos aqui, a primeira notícia. Vamos rapidinho. Ah, não, isso aqui não, porra. Isso aqui não é notícia. Porra. Porra, aquilo ali eu vou baixar depois. Aqui, Cinepop. Essa que foi da semana passada, não. Eu gravei pouco antes de sair essa notícia, não deu tempo. James Cameron critica Mulher Maravilha, um retrocesso para o feminismo. Ah, que pena. O diretor James Cameron voltou a causar polêmica em entrevista ao The Guardian. Ele detonou Mulher Maravilha e afirmou que o filme é um retrocesso para o feminismo. Os aplausos de Hollywood está dando para si mesma por causa de Mulher Maravilha são um erro. Ela se tornou um ícone objetificado para a mesma coisa do que a Hollywood machista sempre fez. Não estou dizendo que não gostei do filme, mas achei ele um retrocesso para o feminismo. Sarah Connor, Exterminador do Futuro, era um ícone, mas ela não era bonita. Ela era forte, perturbada e ganhou o respeito do público por sua coragem, afirmou. Você concorda com ele? Não concordo com esse... Porra. Vai ser chato no outro lugar, retrocesso ao feminismo que se exploda, vamos ver se... Eu acho que o James Cameron tá de recalque. Porra, custa parar de incluir política e ideologias em filmes? A história é essa e pronto. O personagem foi criado assim e pronto. Esquece essas merdas e curte o filme. Ninguém quer saber se é ícone feminista ou cacete. Só quer curtir a história e a personagem do jeito que foi criada. Isso aí, né? Vamos pra próxima. Aqui no blog do Rodrigo Constantino. Por que alguns educadores estão dizendo que a matemática é racista? Organizações americanas de matemática concluíram que o ensino da matemática é injusto e baseado em um legado de discriminação institucional. Em uma nota conjunta, todos declararam que a justiça social é crucial para o acesso, o engajamento e o desenvolvimento no aprendizado de matemática da juventude. Afirmaram ainda que a matemática ajudou a perpetuar a segregação racial pelo fato de que o desempenho na matéria é normalmente medido por meio de testes padronizados que acabam por selecionar os estudantes em função de sua raça, classe social e gênero, desde a escola elementar. Lamento também os referidos do Social Justice Warriors, a noção generalizada entre os profissionais da área que é essencial que os alunos aprendam os elementos básicos antes de abordar problemas mais complexos. Quero inverter a ordem das coisas. Por fim, é o que predominam entre os professores de matemática brancos de classe média, o que diz toda a diversidade racial de seus alunos. Porra. Eis aí mais um capítulo da saga coletivista. A desigualdade de notas oprime os alunos com menor rendimento em determinada disciplina. Na maioria dos campos de estudo, todavia, é perfeitamente possível que o professor relativize o conhecimento demonstrado em provas e trabalhos escolares e nivele por baixo a performance de todos. Mas a matemática, como ciência exata que é, admite pouca ou nenhuma margem de manobra. Consciência social e senso crítico que se preste a resolver cálculos e solucionar equações. Isto obviamente é um grave entrave para o avanço da mentalidade socialista revolucionária, que vê na disparidade de mérito pessoal inerente a qualquer gênero, qualquer grupo de indivíduos, o pecado mortal. A miséria intelectual, no caso, adora companhia por certo, né? Depois vocês continuem lendo esse artigo aqui do Constantino, tá bem interessante, né? Pô! Não, isso aqui é muita palhaçada junto. Próximo aqui. Rodrigo... olha só! Rodrigo Bocardi se desculpa por comentário machista. Foi ridículo, gente, aqui o cara. O apresentador deu a entender que só donos de casa cortam cebolas. Na edição
Peraí, E assim, tá sem som sensual. aqui ou não? Sem sentido. Porra. Acho que não, né? Vamos colocar aqui o fone de ouvido pra ver se tá saindo som da propaganda. Não. Na edição desta quinta-feira, dia 31, do telejornal Bom Dia São Paulo, o apresentador Rodrigo Bocardi apresentou uma reportagem sobre uma nova cebola que está sendo colhida no interior de São Paulo e que não irrita os olhos por ter uma quantidade menor de enxofre. Ao chamar a matéria, Bocardi afirmou que as donas de casa não iriam mais chorar ao cortar cebola. Mais tarde no programa, ele pediu desculpas pelo comentário considerado machista. O pessoal tem razão. Por que a gente ficou falando da cebola que a dona de casa vai chorar? Por que isso? Eu estou na cozinha sempre e vieram alertar a gente. Foi ridículo mesmo de ter dito isso. Estou aqui assumindo essa responsabilidade. Puta que pariu! O cara pode fazer uma brincadeira. Quem é a dona de casa? Perguntou um Bocardi. Tem as donas e os donos de casa. Falou a âncora e parceira de programa Glória Vanik. Ou nenhum nem outro. Desculpe interromper. Só essa meia culpa, falou ele. A jornalista lembrou que o colega sabe cozinhar e ele comentou: eu já chorei demais e choro mesmo com prazer. Ah, puta que pariu! Veja abaixo algumas das críticas ao apresentador. Donas de casa é qualquer um que gosta de cozinhar. Vem cebola Juliana. Ai. Aqui em casa quem corta cebola é meu marido. Vou mostrar a reportagem pra ele. Rodrigo falou que de cebola que não faz chorar e das donas de casa. Mores, o mundo mudou, tá? Machismo no Bom Dia São Paulo. Vamos ver. Mas quanta frescura, meu Deus! Esse mundo está uma baita chatice com esse monte de mimimi. Por isso, mimimi por aquilo. Agora eu nem posso mais chegar na venda e pedir teta de nega. Teta de nega. Eu não conheço isso aí, que é um doce. Aqui no sul a gente tem nega maluca, né? A nega maluca. Esse me lembrou a história de uma guria lá com quem eu fiz faculdade. Ela dizendo que foi criança em São Paulo, apontou pro balcão, né? Pedindo uma nega maluca, né? Em São Paulo não falam nega maluca pro bolo de chocolate. E a atendente era nega, ela achou que era pra ela o negócio. Aí tu me chama de maluca? Não, ela tá falando do bolo aqui que se chama nega maluca. É muito mimimi. Só donas de casa choram cortando cebola. Donos de casa são homens e homens não choram. Tenho dito isso. E se fossem os donos de casa haveriam o mesmo mimimi? Ridículo essa gente que não tem o que fazer. Verdade, né? Uma próxima aqui. A próxima é... Olha, fonte super confiável, né? Super interessante, né? Não quero receber o conteúdo de vocês. Super interessante. Temperatura do ar-condicionado nos escritórios é machista, diz pesquisa. Tudo é machismo, né, gente? Tudo é machismo. Tudo é machismo. Da próxima vez que você vir uma mulher reclamando do frio no trabalho, pense duas vezes antes de dizer qualquer coisa. Em um estudo publicado nesta segunda-feira, cientistas da Universidade de Maastricht relatam que a temperatura do ar-condicionado da maioria dos escritórios é definida com base em uma fórmula caduca que usa taxas metabólicas de homens. Por isso, as mulheres que têm um corpo menor e uma taxa metabólica mais lenta passam tanto frio no trabalho. As mulheres têm uma taxa metabólica mais lenta. Eu pensei que gênero fosse uma construção social, né? Não existe diferença entre homens e mulheres. Eu não estou entendendo essa matéria aqui. Como revela o estudo, a maior parte dos termostatos em edifícios calcula a temperatura ideal com base em uma equação desenvolvida nos anos 60, cujas principais variáveis são a temperatura externa, o traje masculino de trabalho, a velocidade do ar e a taxa metabólica de um homem de 40 anos. Naquela época, talvez isso fizesse sentido, mas hoje, quando as mulheres já representam metade da força de trabalho, a fórmula superestima a quantidade de calor que elas podem gerar em cerca de 35%.
A conclusão dos pesquisadores é que os edifícios comerciais deveriam reduzir a discriminação de gênero e seu conforto térmico. Até porque aumentar um pouquinho a temperatura pode ajudar a poupar o meio ambiente, pois diminui o gasto de energia. O estudo foi publicado no periódico Nature Climate Change. Mas eu pensei que gênero fosse uma construção social, né? Homens e mulheres não são iguais, não são a mesma coisa. Eu não tô entendendo isso, eu não tô entendendo a lógica disso. Será que tem comentário aqui? Não, aqui não tem, né? Aqui não tem. Próxima. Acusado de racismo e o vento levou a retirada do cinema americano. Não podemos mostrar um filme insensível a grande parte da população local. As tensões raciais continuam acaloradas nos Estados Unidos, após a passeata de supremacistas brancos em Charlottesville e o discurso controverso de Donald Trump condenando excesso dos dois lados. No cinema, Orpheum de Memphis preferiu retirar o clássico E o Vento Levou de sua programação. O local é acostumado a exibir filmes antigos, mas o épico passado na Guerra Civil despertou protestos pelo retrato estereotipado servil da população negra. Vale lembrar que 64% dos habitantes da cidade são negros. Nas redes sociais, parte dos espectadores defendia a exibição como forma de aprendizado de um passado a não repetir, isso mesmo, mas outros se sentiam ofendidos com o teor do filme. A empresa se pronunciou oficialmente sobre o caso. O Orpheum agradece aos comentários de seus membros sobre a programação. Nossa organização tem a missão de divertir, educar e esclarecer a comunidade. E não pode mostrar um filme insensível a grande parte da população local. De fato, a representação de homens e mulheres negros tem sido muito questionada nos cinemas, de modo que estereótipos de antigamente não costumam ser aceitos nos dias de hoje. As redes sociais têm ajudado minorias a exigir respeito e representatividade no cinema, blá blá blá. Tem comentário? Esse aqui tá reclamando, esse cara da parte é uma desgraça. Ainda bem que usaram a cabeça e deixar de exibir o filme quando os ânimos se animassem. Puta que pariu, que construção de frase boa essa, né? Isso aqui é uma besteira, né? Eu queria falar, cadê o trecho que fala aqui, né? Parte dos espectadores defendiam a exibição como forma de aprendizado de um passado não repetir. Isso mesmo, tem. Aí é certo. Tem um texto, né, do Cardoso, né, o texto do Cardoso lá no site Contraditório, procure lá, que ele faz uma resenha do filme A Bela e a Fera, esse último A Bela e a Fera que saiu. Ele fala justamente disso, né, os caras querendo mudar, né, dizer que nunca houve racismo, né, mostrando lá pessoas negras na corte, né, frequentando normalmente, num período que isso não era possível, né? Isso cria uma visão totalmente errada do negócio. Tem que ser mais na lata, mais real como era o negócio antigamente. Enfim, né? Próxima notícia, coluna do Flávio Rico no UOL, né? O UOL você já sabe, né? Chaves passou a ser um mal desnecessário na vida do SBT. Vamos ver o que ele vai falar. Para o SBT em particular, mudar a sua programação e recorrer ao Chaves como maneira de dizer nova atração do começo da tarde, o resultado é muito bom. A audiência da estreia na segunda-feira, 2, até agora sempre foi superior. Opa, peraí. Isso aqui do Mesum, pô, eu tô lendo o negócio do Mesum saindo no meu... Puta que pariu, agora que eu vi que a notícia do Mesum... basicamente o cara reclamou aqui do Chaves, né? Com todo respeito aos que ainda deixaram o Chaves alguma coisa boa de assistir, o que tem oferecido a eles esses números de agora. Essa é uma audiência que não vale rigorosamente nada. Ao contrário, só expõe a SBT ao vexame de mais uma vez ser obrigado a recorrer a um produto tão inapropriado e inconveniente para os dias atuais. Pensei que era notícia de agora, né? Só apareceu no meu timeline agora, pensei que era de agora. Desculpa aí, né? Pô. Reclamando do Chaves, aí Chaves é muito nojento, né? Muito conservador esse seriado, né? Imagina só, no episódio de Natal o garoto fica cantando música de Jesus, isso é tão inconveniente, né?
Agora, a última notícia que saiu agora, né? Antes de eu gravar, no site do Contra, bomba! Vazaram os Wikileaks da Marvel. E só tem notícia ruim, PQP, né? Acabei de ler no Blending Cool. É um texto gigantesco que basicamente pode ser chamado de o Wikileaks da Marvel. E que serve para elucidar muitas teorias que rolavam ao longo desses últimos anos sobre os motivos de a Marvel ter tomado tantas decisões idiotas e sem nexo na condução de seus personagens e da sua linha editorial. Nem precisa dizer que nada do que você vai ler abaixo é oficial ou tenha sido confirmado pela Marvel até o momento. Mas de todo jeito é bastante esclarecedor ao tocar em pontos bastante controversos que aconteceram nos últimos tempos. E muita coisa faz bastante sentido, tanto no que se refere a situações passadas, quanto ao possível futuro do universo Marvel. Saindo das cabeças doentias dos dementes que são os responsáveis atualmente pelo editorial e por essa fase de merda em que a grande maioria da sua linha se encontra. O que aconteceu foi o seguinte: um camarada que se identifica como estagiário da Marvel Comics postou no 4chan em vários fóruns de revistas de quadrinhos, sob o pseudônimo de The Whisper, possíveis revelações bombásticas dos bastidores do editorial e das políticas internas da empresa, além do status futuro de praticamente todas as revistas que serão publicadas esse ano e em 2018. Vale lembrar que Whisperer também era a identidade que o Rick Jones usou em Secret Empire, a pior saga da Marvel de todos os tempos, que finalmente acabou ontem, em uma analogia barata justamente aos Wikileaks e seu criador, o mito Edward Snowden. A postagem, escrita grande em parte em duolinês e em linguagem de 4chan no original, explana vários problemas sérios no editorial e os planos para a maioria dos títulos publicados pela Marvel, detalhados com números específicos, datas e nomes de autores. Como diz um Blending Cool, se for quente, este é um dos maiores e mais graves vazamentos que a Marvel sofreu desde o chamado Sony Wikileaks. De acordo com o site de Boston do Rick Johnston, tudo que você vai ler abaixo não passam de boatos, rumores e mentiras de fato, o que não é surpresa alguma, já que eles claramente apoiam o atual momento editorial que a Marvel se encontra, principalmente no que se refere à abordagem de justiça social, que vem sido adotada de 2015 para cá, com foco na diversidade identitária, mesmo isso provando estrondoso fracasso. É evidente que tanto eles como os demais veículos da hashtag Nerd Fake News Gringa e mesmo os lixos daqui como Terra Zero, O Vício, MDM, Judão, Omelete e outros sites merdas vão fazer de tudo para desacreditar esses rumores o máximo possível, para não queimar mais ainda o filme da Marvel com a opinião pública, que anda bem descontente com os rumos atuais da Casa das Ideias de merda. No entanto, mesmo o BC, Blend Cool, reconhece no texto linkado acima e que traduziu na íntegra aqui, que alguns desses boatos estão rodando pelos bastidores, podem ter um fundo de verdade, justamente por persistirem no ar por tanto tempo. Enfim, vamos deixar a conversa mole e ver o que estão falando nesse possível vazamento. Pior momento está na Marvel, bababá. Enfim, vamos ver aqui. Por Whisper, tradução alguns comentários simultâneos meus. O editorial é uma desgraça. Poxa, começou bem. Insatisfeito, inexperiente e trabalhando excessivamente. A direção no nível corporativo superior é uma bagunça e estão sempre brigando por questões políticas. Todos são vistos como idiotas perante a Disney. Desde a saída de Kevin Feige e da Marvel Studios, e devido a constantes propagandas negativas e brincadeiras por conta de suas vendas em declínio. Os chefões de cima querem forçar de volta tudo o que é considerado e reconhecido como clássico e que tradicionalmente sempre deu certo, como Steve Rogers, o verdadeiro Capitão América, o verdadeiro Thor, Tony, Banner e outros rostos reconhecíveis do grande público e dos verdadeiros leitores e fãs. O editorial sabe o quanto vai pegar mal
para militância justiceira social lacradora e sites adesistas esquerdosos, varrer para baixo do tapete todos esses personagens novos, diversos e representativos. A verdade absoluta, irrefutável e incontestável é que esses gibis não venderam, não vendem e nunca venderão. Muita coisa disso tinha a ver com as práticas merdosas e ousadas da Marvel, finalmente atingindo um ponto de ruptura com os fãs. Mas a conclusão a que os editores chegaram é que os fãs de quadrinhos não estão prontos para abraçar a mudança. Quando são lixo total como aqui a Marvel vem publicando, não é mesmo? A terrível reação ao Capitão Hydra de Secret Empire forçou uma mudança nos planos. Originalmente, a saga iria acabar com um cenário semelhante ao que aconteceu em Dark Reign, Reinado Sombrio, em que a Hydra é derrotada graças aos truques mirabolantes de Kobik, e o Conselho de Segurança Mundial dos filmes chega com tudo para assumir o controle sobre os super-heróis, e tudo volta a ser como na época da fase de Guerra Civil, com registro de super-humanos, campos de treinamento, a ideia de um ato de deportação dos inumanos, o ponto de fuga, The Vanishing Point, a merda que levou os heróis de legado para o passado nas edições de Generations. Seria uma maneira de trazer Steve, Tony, Thor, Banner de volta, como Timeless Out do Hickman. Saltou para o futuro, mas ao contrário rebobinaria os personagens antes de serem corrompidos pela Hydra. Os heróis clássicos percebem que perderam contato com as pessoas e precisam aprender a lutar novamente por elas. Entretanto, a nova geração, Miles, Kamala, Riri e outros lixos campeões formariam a resistência contra o estado da WSC, o Conselho de Segurança Mundial dos Filmes da Marvel Studios. Generations também foi planejado para servir de transição dos heróis clássicos, recuando de vez e deixando os heróis da nova geração assumirem definitivamente protagonismo no universo Marvel. Ainda bem que não fizeram essa merda. A fase Legacy é um trabalho feito às pressas. Eles não podem se dar ao luxo de tirar os personagens clássicos de cena, assim por muito tempo, mas também não querem irritar a nova audiência diversa que estão cortejando e tentando fidelizar. Eles estão tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. É uma maneira dispersa de ganhar tempo, tentando coisas diferentes em diferentes revistas. O truque agora não é mais o novo número 1, mas o marco de 500, 600, 800 edições. Muitos desses números grandes de volumes estão realmente esticando a definição e a validade dessa iniciativa. Mas os relançamentos constantes começaram a danificar seriamente a capacidade do departamento comercial de planejar o marketing a longo prazo. Eles estão trazendo de volta a linha Ultimate para abrigar os heróis adolescentes. Miles se tornará Ultimate Spider-Man novamente. Riri será a nova Iron Man, por mais estúpido que isso possa parecer, e é. A X-Men Blue passará a chamar Ultimate X-Men. Os campeões se tornam os Ultimates. O único personagem adulto que será uma presença regular em toda a nova linha é a Capitã Marvel. Duplo. Porque eles querem que ela seja vista como uma personagem proeminente, sendo representada como uma figura-chave do universo Marvel e um contato com as principais estruturas de que detém o poder. No caso, a WSC S.H.I.E.L.D. e outros elementos que serão explorados pesadamente em seus filmes vindouros. Eles, os heróis de legado, ainda farão aparições nos gibis principais da casa, mas não espere que eles ancorem mais franquias. Bendis fica em Miles e Riri. Dennis Hopeless em Ultimate X. Escritor de New Ultimates é Amy Reeder. Wade vai ficar pouco tempo no gibi do Capitão, só para cumprir tabela, enquanto o lançamento de Legacy. Depois assume a revista do Homem de Ferro no número 600. Doutor Destino será o vilão principal da revista. O péssimo Ta-Nehisi Coates
assume o capitão a partir dos 700. Eles querem que ele escreva a revista para endossar a reabilitação da imagem do personagem. Há muito burburinho internamente sobre a polêmica Capitão América nazista. Ele fica em Capitão Black Panther enquanto a sua agenda permitir. Eles tiveram sorte com Greg Pak estar no Hulk. Isso leva a um oportuno revival de Planeta Hulk sem maiores questionamentos. Jane Foster morrer sempre foi desfecho planejado para o enredo do rumo do Jason Aaron no Thor, mas a resposta positiva com as 5 fãs femininos significa que eles estão tentando encontrar uma maneira de fazê-la ficar em evidência, mesmo depois do fim do arco. Rolam algumas ideias de fazer dela a nova Valkyria, já que a versão do filme é uma folha em branco e ninguém se importa com a personagem clássica dos Defensores dos anos 70. O Thor clássico ficará vagando pelo espaço por algum tempo, definitivamente durante o período de Ragnarok nos cinemas. Slott está fora de Amazing Spider-Man. Eles vão mudá-lo para Friendly Neighbor. É o novo título do Aranha. O medo é que ele possa assinar um contrato exclusivo com a DC se eles tirassem ele dos gibis do Aranha completamente. Além disso, ele está sempre se enrolando com os prazos e assim há menos riscos de ele partir para o outro lado. Eles não podem mais ignorar o declínio das vendas e a hora de um recomeço. Spencer foi especulado para assumir como escritor de Amazing Spider-Man por algum tempo, mas ele confirmou o cargo depois de passar pelo turbilhão de Império Secreto. Além disso, há fãs que de seu rumo em Superior Furious dentro do editorial e o plano é enfatizar os criminosos baseados em tecnologia, com histórias de escopo em menor escala concentradas em Nova York. Sim, como no filme. Não, eles não vão revertê-lo para uma adolescente, embora seja uma ideia de sinergia corporativa que tenha sido cogitada. Mas por enquanto o editorial tem sido capaz de argumentar que não há uma maneira coerente de se fazê-lo, ainda. Eles estão esperando que Tom Holland envelheça e assim desistam dessa ideia de girico. Pô, nossa, que... Será que vai ter um novo pacto com o Mephisto para tornar o Aranha adolescente? Que desgraça, né? Os X-Men adolescentes deslocados no tempo é um albatroz provocado pela sinergia com os filmes recentes dos X-Men da fase First Class. Não há grandes planos para Mary Jane, além de alguma aparição aqui e ali. O casamento não vai voltar nunca. Renew Your Rules continuará sendo publicado até enquanto não der prejuízo. É apenas um spin-off que deu certo como Spider-Gwen. Há planos para um gibi Silver Sable, Black Cat, grandes planos para a série Venom, ter um papel central nos eventos futuros da Marvel. Os X-Men ainda estão em uma situação delicada. O Sorchion foi em si um trabalho apressado, porco, depois que os planos para o filme dos Inumanos foram oficialmente implodidos e não havia futuro para sua linha de revistas. Por causa dos entraves com a Fox, eles ainda não têm autorização para criar novas ideias, conceitos e personagens que poderiam ser aproveitados pela concorrente no cinema, de modo que, literalmente, apenas a nostalgia foi recalchutada. Uncanny voltará no próximo ano, com Xavier Oldman Logan está se aproximando para o futuro previsível, o X-23 tornando-se sua sidekick, e o gibi será chamado de Wolverine apenas. Eles irritaram os fãs do Deadpool, com excesso de revistas custando os olhos da cara, então não há planos para nenhum spin-off, mas sempre haverá alguma minissérie do personagem, além da revista principal. Sério, não espere a volta do Quarteto Fantástico clássico em breve. Ike Perlmutter aparentemente bateu o pé sobre esse assunto, mesmo que a Fox provavelmente nunca descubra o que fazer com eles no cinema. Ele continua amaldiçoando a marca por causa do trauma que foram as negociações com a Fox no passado. Sue-Head e as crianças são vistas como chatas e irrelevantes o suficiente para se sacrificar. O novo gibi 2-in-1
como coisa, e o Tocha é basicamente um prêmio de consolação para as pessoas que querem consumir alguma coisa alusiva ao Quarteto Fantástico. É um gibi de improviso, sem escritor, como Avenue Spider-Man ou A Mais X, dois fracassos que duraram muito pouco. Diferentes escritores irão usar diferentes personagens em cada aparição, provavelmente seus quadrinhos de estimação, provavelmente seus queridinhos de estimação, tipo Bendis com Luke Cage e a Kitty Pryde, e por aí vai. Miss Marvel já é um caso engraçado porque a maioria da Marvel está ciente de que algo organicamente especial aconteceu com a repercussão da sua revista. Ela é basicamente o novo Runaways, um projeto especial de um escritor e que depende da permanência dele para continuar dando certo. A revista dela vai durar enquanto Wilson quer escrevê-la, com foco no mercado de livrarias, e continuará fazendo participações em outras revistas, enquanto continuar uma personagem relevante. Não por muito tempo, veremos. Eles querem que o público em geral tenha familiaridade suficiente com ela, porque é inevitável que ela seja adaptada mais cedo ou mais tarde. É muito cedo para que ela seja introduzida em quaisquer sequências de franquia da Capitã Marvel, ou para que a divisão de TV possa usá-la em suas séries Teen na Hulu Free From. Moon Girl, que vende ridiculamente, segue se salvando por causa dos encadernados, mas já passou do limite do prejuízo aceitável. Ainda mais que as vendas da revista mensal caem cada vez mais. Wilson também está assumindo a revista da Capitã Marvel. Eles precisam fazer essa porra de personagem funcionar de qualquer jeito. Até o lançamento do filme, e ela vai tentar fazer o melhor trabalho possível, ligando todos os conceitos da personagem e seu legado. Kamala, Monica Rambeau, Sword e tudo parte disso. Runaways é apenas uma minissérie. Eles só querem ter alguma coisa nova nas lojas a tempo de capitalizar em cima da série da Hulu. Eles não conseguem fazer com que os leitores se importem a longo por não ser BKV. Quem é o BKV? Não sei, né? Escrevendo o título, mas eles sabem que algumas pessoas ainda adoram a franquia. As séries Cockdagger, Manto e Adaga e New Warriors, Novos Guerreiros, estão vindo por aí. O gibi da Garota Esquilo finalmente vai ser cancelado. E o escritor Ryan North está está movendo suas histórias para NW, onde ela será a personagem principal. Elektra, Bullseye, Kingpin terem fracassado tão lindamente, pegou todo mundo de calças curtas. Todas foram canceladas na 5ª edição. Eles precisam manter uma linha de revistas Marvel Knight Netflix que sejam sustentáveis. Então eles vão deixar Bendis and Defenders e Jessica Jones por algum tempo. Diga o que você quiser sobre suas outras coisas, mas todos concordam que com esses personagens ele ainda dá muito bem. Ele ainda se dá muito bem. Brian Buccellato assume Daredevil no número 600. Justin Jordan está em Moon Knight. A grande esperança de que ele possa dar a Marvel seu gibi adulto, aclamado pela crítica, que a Marvel nunca teve. Guerreiros Secretos e Royals estão indo para a vala também. Rosenberg está se mudando para um novo título principal de Inumanos. Mais um. Quake, Tremor, Shield são personagens coadjuvantes aqui e ali, de agentes. Que agentes volte ao ar. Até que agentes volte ao ar. Todos sabem que a próxima vai ser a última temporada. Eles vão dar arremedo um tiro com Black Bolt até as vendas caírem. Não apenas para tirar Dugan dos Guardiões. Gunn está avançando com o desenvolvimento dos conceitos bizarros do Adam Warlock para o cinema. E eles querem garantir que esses personagens e ideias sejam acessíveis, mas ainda divertidos. Punisher War Machine é apenas um arco de histórias envolvendo a tecnologia Stark. Eles querem retirar o personagem das sombras e das histórias manjadas do mundinho real. Sua participação em Secret Empire, o rumo do controverso Nate Edmundson,
o tornou feio, ninguém se importa com as histórias recentes da Beck Clune. Eles querem botá-lo de volta ao lado do Homem-Aranha, defensores atuando nas ruas, com menos foco em armas reais e mais ênfase na tecnologia do universo ficcional das HQs. Owen está em espírito de vingança, o editorial gosta dele, mas o filho da puta não consegue nem sabe vender um gibi nem para salvar sua vida. Eles apenas querem alguém que tenha um carinho pela mitologia da Marvel, para escrever os personagens de magia e horror, para que eles possam preparar para a futura exploração das próximas fases da Marvel. Com o provável reboot do Blade, eles sabem que o canto do universo de horror da Marvel precisa da sua própria saga de aniquilação. Respondendo se a Marvel terá uma Mary Jane negra, ou que era um ponto de fuga, é como um recurso narrativo de Spencer, como deveria ter sido o Weird World, que foi um plano que não deu nada certo. É apenas a versão de Spencer em Um Lugar Fora do Tempo, a la Morrison. Não há planos para um reboot do Aranha ou algo do tipo. Eles não conseguem fazer os leitores aderirem ou simpatizarem um Peter Parker adolescente desde que Bendis matou o Ultimate. E desde então, ninguém se importa mais com personagens adolescentes ou revistas direcionadas a um público mais juvenil. Houve uma discussão sobre um relançamento da revista Arquivos Secretos do Homem-Aranha, com Peter adolescente e o elenco da escola secundária, mas eles não querem chamar Kurt Busiek e não há mercado para livros de prequel. Há um pensamento que uma vez que o filme animado do Miley saia, eles terão o seu Homem-Aranha para crianças, então queremos mantê-lo forte nos quadrinhos e desenhos animados. O acordo da Sony é um pouco fechado, mas em termos de direção da marca, tudo gira em torno da sinergia. A conversa da verdadeira Gwen ressuscitada dos quadrinhos está morta de vez. Agora que os filmes com a Emma Stone ficaram no passado, estamos apenas à espera para ver os próximos passos da Sony, mas tudo indica que os próximos filmes vão seguir na linha do que fez o Raimi em termos de MJ e a faculdade. Nós estamos no escuro sobre muitos planos da Marvel Studios pós-Infinity War. Agora, com a direção da marca abrangente que estávamos olhando, era escalar para girar em torno da Marvel, em torno do Aranha. Embora a Marvel não possa fazer um filme solo dele, eu acho que Tom Holland vai ser o novo pilar do MCU. Eles não terão uma nova franquia do Homem de Ferro tão cedo, mas eles conseguiram que Holland assinasse um acordo onde ele atue com outros personagens em seus respectivos filmes. O plano original era reeditar a Guerra Civil, depois a Invasão Secreta, para o arco do Reinado Sombrio. Há um motivo para o qual isso é chamado de Império Secreto. O próximo passo era nomadizar em toda a linha de HQs da Marvel. Havia muito interesse e euforia no editorial em dizer algo sobre a vitória de Trump e a reação que veio disso das suas revistas. Ninguém estava esperando a reação negativa ao plot da ida e provavelmente eles teriam mantido os planos originais intactos. Mas acho que foi a pressão do setor de vendas e do marketing que fez eles enterrarem tudo. Nem todos são idiotas aqui, estamos conscientes de como nós não soubemos lidar com as lojas de quadrinhos de forma correta e adequada. Eu acho que isso foi o maior problema, uma vez que todas as discussões políticas de fãs online começaram a acontecer em torno da série, os varejistas apenas finalmente largaram de mão porque se tocaram que não valia a pena. Sobre a nova linha Ultimate, apenas um selo, não um universo separado. Jason Aaron está fora da Marvel para fazer seus trabalhos autorais. Seu futuro run de Vingadores é apenas uma história de curta duração para colocar no papel algumas ideias que ele teve com base em conceitos passados sugeridos por Grant Morrison durante sua passagem nos X-Men. Spencer concluiu seus trabalhos agora que o Capitão Sam Wilson não será o status quo. Esse era o plano original, enquanto Steve voltava para a identidade sem máscara super soldado. Eu acho que todos concordam que é hora de tirar adolescentes da mão do Wade. Eu já acho que deviam tirar o Wade da Marvel, isso sim. Mas os editores sênior tinham um grande plano para essa franquia. Os campeões e os demais heróis adolescentes que não deram certo.
e agora não há mais nenhum outro lugar para colocá-lo. Mas não podemos simplesmente livrar-nos dele assim de qualquer jeito. Acho que pode sim, aliás deve. Não havia nenhum plano para substituir todos os personagens homens brancos, héteros, cisgêneros, perocos e opressores. Apenas foi como as peças caíram no lugar. Honestamente, a Riri era a exceção no início. Era uma ideia exclusiva do Bendis e ninguém no editorial tinha um grande plano ou interesse para fazer isso, ainda mais que prejudicava o grande impulso para fazer Tony Stark o personagem principal do MU após Guerras Secretas. Uma vez que é basicamente um personagem, basicamente gibi para sua filha, estamos meio que de mãos atadas mantendo-a em circulação. Mesmo que essa porra seja uma merda e não venda, vai entender. Ou não acredito que estou mantendo os gibi porque é pra fim do Bendis. Puta que pariu! Os editores queriam arrumar um novo escritor com uma nova pegada para a revista de Miles a tempo para o desenho animado da Sony. David Walker aparentemente apresentou uma proposta que deixa todo mundo interessado. David Walker, esse é o cara que vai afundar o Miles de vez. Vai afundar a nova revista em menos de 5 meses. Mas não há como tirar Miles e Riri de Bendis sem queimar uma ponte com ele para sempre. Em Spider-Man, não estou brincando, Hans Slotting, FNSD, não sei o que ele vai ser vendido como The Joss Whedon em Astronomy X-Men. Sua caixinha de areia particular, e restrita pela continuidade mensal, mas ainda está ocorrendo no MO atual. Que é um código para se atrasar, atrasou e foda-se. Vai ser vendido como diferente, mas igual de Amazing. Não tenho ideia de quanto tempo vai durar, mas é mais para aliviar seu ego, aparentemente, já que ele não estava interessado em outros títulos. Eu não acho que alguém quer que mais algum outro autor saia para DC. O verdadeiro medo é que a Disney perceba que a Warner teve sucesso, movendo o escritório de quadrinhos para Burbank e alinhando tudo sob o mesmo teto. Mudar toda a Marvel Comics para fora de Nova York e nos lotes da Disney é uma possibilidade real. Muitos de nós serão demitidos ou simplesmente não mudaremos se isso acontecer. Sobre o que realmente eram as capas variantes Legacy. Nenhuma surpresa, apenas nosso velho truque da capa variante, típico que foi feito com rendimentos decrescentes. Enquanto os contratos são alinhados para novos gibis de última hora para substituir os planos não concretizados pós-SCM, né, Secret Empire. Foi um dia de merda porque eu tive que lidar com um monte de controle de dano online até as 8h30 da noite. É assim que a Marvel Corporativa trabalha sob as ordens de Ikki. Não faremos nada pelos personagens que estão nos filmes da Fox e da Sony, mas vamos sugar todo o dinheiro que pudermos deles nos quadrinhos. Após o X3, o plano era fazer uma reinicialização focada em adolescentes, então nós íamos capitalizar em cima disso. Não literalmente o mesmo elenco do filme, mas removeríamos a bagagem cronológica e os tornaríamos mais acessíveis e demos mais jovens. Claremont é como o casamento Homem-Aranha de X-Men. É incrivelmente difícil de nenhum dos editores sêniores goste de rebobinar velhas histórias, mas devido ao acordo dos filmes, não podemos criar novas PI, propriedades intelectuais, que automaticamente iriam para as mãos da Fox. X-Men tem sido uma bagunça microgerenciada desde que comecei aqui. Vingadores vs X-Men foi apenas um truque da equipe de vendas para replicar o sucesso de Guerra Civil, que estragou o status instituído a partir de O Cisma. Os planos de Remender foram jogados no lixo por causa dos 5 X-Men originais, deslocados no tempo, que por sua vez era uma premissa ridícula do Bendis, praticamente impossível para concluir com o que Remender estava planejando. Não há um arquiteto central que guie a franquia, apenas grandes planos que são descarrilhados pelo próximo truque de vendas. Então as conversas com a Fox começaram a ir para a vala,
e não eram apenas não lhes deem novas ideias, mas ativamente diminuir e restringir a linha mutante o máximo possível. Sim, e que o corporativo realmente pensaram que poderiam substituir X-Men pelos Inumanos. Na verdade, eles não se importam com o que quer que fosse, desde que eles o possuíssem integralmente. Os 5 X-Men originais do Bendis foram encarados como uma maneira de dimensioná-lo de volta ao básico, mas mais ou menos como o Dinastia M foi o último vestígio da fase de Grant Morrison e só para transformar Scott e M em supervilões estereotipados. Mas foi uma bagunça porque não tinham sequer 2 escritores estão trabalhando juntos sobre a mesma premissa no quadro maior. Além disso, Gillen, Aaron e Remender tinham cada qual planos diferentes. Investir foi um tiro de misericórdia em um personagem que havia sido jogado para escanteio. Carnificina. Grandes planos para este vilão no futuro de Venom. Power Pack. Desenvolvimento inicial precoce para um programa de TV para todas as idades. Se sair uma série, sairia um quadrinho, obviamente. E por aí vai. Estou escrevendo isso no meu laptop pessoal no escritório. Ninguém da Marvel verifica nada por aqui. E se eles verificaram, não pega nada. Afinal, para eles o Forchan não passa de um reduto de trolls apoiadores do Trump. Acabou o texto do cara, porra. É isso aí, coisa pra caralho. Muita informação, muita besteira no meio também. Mas que faz muito sentido para quem acompanha as notícias sobre o mercado de vendas gringo e sobre a bagunça que rola no editorial Justiceiro Social da Marvel. Claro que não pode se descartar a hipótese de que tudo isso seja um puta de um fanfic de um nerd retardado, desocupado, que resolveu dar uma trollada épica na internet e deixar o fandom indócil, pois é muita informação para uma pessoa ter acesso de uma vez. Isso só seria possível se a Marvel fosse de fato a bagunça total que o cara descreve em seu relato, e aí que reside a incerteza, pois se levarmos em conta que o que eles andam fazendo nos últimos tempos, é bem capaz de ser essa zona do cacete mesmo, que eles são incapazes de descobrir um funcionário vazando informações confidenciais. Tem tanta coisa idiota nessas linhas que se eu for comentar cada uma, escrevo uma bíblia aqui. Mas vale pontuar que o gerenciamento comercial e editorial é feito de forma tão infantil e amadora. E os caras seguem repetindo os erros que quase levaram à falência nos anos 90. Produtos de baixa qualidade feitos a toque de caixa, capas variantes, que só servem para instigar especulação e queda no mercado como um todo, insistência em promover esses personagens lixo de legado, sem carisma que todo mundo detesta reforçar a monopoliticagem na pregação social, e o principal problema, essa nociva cultura progressista e esquerdosa que tomou conta do editorial da Marvel nos últimos tempos, mas a incompetência crassa e evidente que esses cagalhões mostram mês a mês e a cada relançamento fracassado. É o que está matando a editora, e eles são ou estúpidos ou orgulhosos ao extremo para perceber isso. E não se enganem, essa nova fase Marvel Legacy não vai resolver porra nenhuma, pois eles vão insistir nas cagadas, e nada do que foi anunciado até agora indica que haverá alguma mudança para melhor. Muito pelo contrário, se forem seguir o cronograma desse Wikileaks do Forchan. Como a Disney deixa essa bosta do Ike Perlmutter agir feito um viado mimado, que toma decisões como cancelar definitivamente a revista do Quarteto e sumir com os personagens por motivo de birra, de picuinha besta, dessa forma enfesando uma porrada de leitores por todo o mundo, e que nada tem a ver com essas presepadas entre Marvel, Disney e a Fox. Esse velho filho da puta tinha que ser defenestrado da porra da Marvel imediatamente. Ele e toda essa quarta do alto escalão do editorial. Mas os escritores que são mais influentes ideologicamente, como os merdas do Bendis, Al Ewing, Gil Wilson e o câncer putrefato Mark Waid. Só deixaria o Jason Aaron e o Slott enquanto eles escreverem boas histórias. Depois meti o pé na bunda dos dois também. Sinceramente, eu não ficaria nem um pouco surpreso se muitos desses rumores fossem de fato verdade. Muita coisa que parece não passar de boatos acabam se concretizando. Como, por exemplo, o reporte da DC, que foi inicialmente ventilado como uma especulação sem fundamento,
E todo mundo sabe o que aconteceu. E é o que eu disse lá em cima. Se esse monte de merda for planejamento para a Marvel, que a Marvel tem para conduzir sua linha de revistas para o resto de 2017 e o ano que vem, só não resta esperar pelo pior, pois só vi ideia estúpida ser especulada nesse texto imenso. Se o All New All Different Marvel foi início da Era Negra dos quadrinhos, tendo como arauto a execrável Riri Williams, em breve veremos o auge, o ápice, o pináculo da Era de merda da Marvel, que vai arrastar tanto eles como possivelmente toda a indústria dos cómics americanos para o fundo do poço, e o que pode ser a pá de cal definitiva para decretar o fim definitivo da Marvel, como já se especula boca pequena por aí. E que o amigo Contranauta vai poder conferir em detalhes em mais um artigo bombástico exclusivo que sairá aqui no melhor blog da internet na semana que vem. Aguarde e confie. Ai, filha. Vamos ver aqui o comentário. Tanta merda junto só poderia vir mesmo do atual editorial da Marvel. Faria transbordar a cloaca máxima de Roma 3 vezes de tanta bosta que sai da casa das ideias de Jerico. Pelo menos isso me fez economizar dinheiro comprando só relançamento de material antigo. Mas se isso for verdade, que monte de lixo, cara. Que monte de lixo. A Marvel botando revista que não vende pra agradar a filha do Banks. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Tem que se fuder mesmo, tem que se fuder. Enfim, né? Esse foi o resumo da semana de hoje. Sem recado dele pra porra final, tô indignado. É isso aí, falou, até a próxima.